Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do Livro da Sabedoria, 42º encontro. Vamos trabalhar a Sabedoria, capítulo 18, do versículo 10 a 19. Ouçamos a nossa leitura. Serviam como eco os gritos confusos dos inimigos e soavam as lamentações dos que choravam seus filhos. O mesmo castigo atingiu o escravo e o patrão, e o homem comum sofreu a mesma pena que o rei. Todos tinham mortos sem conta, vítima do mesmo tipo de morte, e os vivos eram insuficientes para enterrá-los. Num só instante morreu o melhor da geração deles. Embora desacreditassem de tudo por causa de sua magia, quando seus primogênitos morreram, eles reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Enquanto o silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite estava pela metade, a tua palavra, toda poderosa, veio do alto do céu, do seu trono real como guerreiro implacável, e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia, como espada afiada, a tua ordem sem apelação. Parou e encheu tudo de morte. Tocava o céu e caminhava sobre a terra. Então, subitamente, fantasmas de sonhos terríveis os abalaram, e terrores inesperados se apoderaram deles. Caíam-se mortos por toda parte, mostrando a causa de sua morte. De fato, sonhos pavorosos já os tinham avisado sobre o acontecimento, para não morrerem sem saber o motivo do seu sofrimento. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 10. Serviam como eco os gritos confusos dos inimigos e ressoavam as lamentações dos que choravam seus filhos. Continuamos ainda sobre a questão da morte dos primogênitos no Egito. Enquanto o povo de Israel faziam vigílias e celebravam com alegria a Páscoa, o encontro passado, a morte veio para os lares dos egípcios, como nos informa Êxodo capítulo 11, versículos 5 a 6 e do capítulo 12, versículo 29 a 30. Os egípcios, inimigos, cantavam lamentações em razão da morte dos seus primogênitos. De um lado, a alegria do povo de Israel. De outro, a dor, lamentação fúnebre do povo do Egito, quando o anjo da morte passou, trazendo então a morte dos primogênitos do Egito. Versículo 11. O mesmo castigo atingiu o escravo e o patrão, e o homem comum sofreu a mesma pena que o rei. A morte visitou os lares dos egípcios sem distinção de classe social, escravo ou patrão, e não teve distinção de dignidade, o homem comum e o rei. Todos choram e lamentam pela morte dos primogênitos do Egito. Versículo 12. Todos tinham mortos sem conta, vítima do mesmo tipo de morte, e os vivos eram insuficientes para enterrá-los. Num só instante morreu o melhor da geração deles. O autor refere aqui ao livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 30. Ainda de noite, levantou-se o faraó e sua corte, e todos os egípcios, e ouviu-se um clamor imenso em todo o Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Neste versículo vemos a dificuldade de se enterrar tantos mortos, visto que era costume embalsamar os cadáveres, e esse embalsamamento levava muito tempo.
e também devido aos complicados ritos funerários do Egito. Versículo 13. Embora desacreditassem de tudo por causa de sua magia, quando seus primogênitos morreram, eles reconheceram que aquele povo era filho de Deus. Os próprios magos tiveram de reconhecer que os israelitas contavam com uma proteção divina. Assim, os egípcios não haviam acreditado, nem temeram os avisos e ameaças de Arão e Moisés. Com as artes mágicas, os magos do Egito repetiram os prodígios realizados por Moisés, visto que os egípcios só puderam competir com Moisés e Arão nas primeiras pragas. Êxodo capítulo 7, versículo de 11 a 13, versículo 22 a 23, capítulo 8, versículo 3. Mas, nas outras pragas, os magos foram impotentes. Foi somente depois da morte dos primogênitos do Egito que eles reconheceram o poder de Deus e pediram para Israel sair do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 31 a 36. E reconheceram que este povo era filho de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Versículo 14. Enquanto o silêncio profundo envolvia todas as coisas, e a noite estava pela metade. Noite pela metade, isto é, meia-noite. Aqui o autor fala da personificação da palavra de Deus. Aqui vemos a calma profunda da meia-noite, que foi rompida pelo inesperado raio da morte. O silêncio profundo se refere à noite como silêncio que cobre tudo de forma pacífica. Essa expressão meio da noite, porque a noite começava às 6 da tarde, terminava às 6 da manhã. E o meio da noite, então, era meia-noite, que diferenciava as 6 primeiras horas, depois as 6 últimas horas era o centro. Versículo 15. A tua palavra toda poderosa veio do alto do céu, do trono real, como guerreiro implacável, e se atirou sobre uma terra condenada ao extermínio. Ela trazia como espada afiada a tua ordem sem apelação. A palavra de Deus, cuja ação é toda poderosa, veio do céu, isto é, sua origem vem de onde está Deus, que tudo vê e governa junto a seu trono real. Esta palavra é toda poderosa, é um guerreiro implacável que desce sobre o Egito, extermina seus primogênitos, conseguindo a libertação do povo de Israel. Assim, a palavra é um guerreiro de medidas cósmicas. Deus, assim, no céu, que é seu trono real, faz descer sua palavra guerreira, através dos seus anjos, trazendo uma ação punitiva aos egípcios. A palavra divina vem comparada a uma espada afiada, pronta para executar os egípcios. Não havia recurso nem defesa em favor do Egito. Isto é, Deus julgou o Egito culpado, ele determinou sua pena, e esta pena foi definitiva porque não tinha apelação. Versículo 16. Parou e encheu tudo de morte. Tocava o céu e caminhava sobre a terra. O guerreiro, palavra, espada afiada nas mãos do guerreiro, sugere que ele avança sobre o adversário. Ordem divina é irrevogável, e a espada afiada do guerreiro extermina os primogênitos do Egito. Ele agia e ia exterminando os primogênitos onde a espada do guerreiro passava, revelando assim o poder divino que defende seu povo e ataca os inimigos de Israel, visto que Israel é filho de Deus. Versículo 17. Então, subitamente, fantasmas de sonhos terríveis os abalaram, e terrores inesperados se apoderaram deles. Aqui vemos a descrição da morte dos primogênitos.
Os primogênitos que morrem conhecem em seus sonhos a causa de sua morte, visto que o réu deve conhecer a causa de sua sentença de morte, onde os sonhos são mensageiros divinos. Versículo 18. Caíram semi-mortos por toda parte, mostrando a causa de sua morte. Diante da aplicação da pena, depois de tomarem conhecimento da sentença, os primogênitos começam a morrer, manifestando assim a sentença divina, de que os primogênitos do Egito foram condenados a morrer pela ação da palavra, a espada, por meio da decisão divina, que enviou seu anjo da morte, o guerreiro. Versículo 19. De fato, sonhos pavorosos já os tinha avisado sobre os acontecimentos para não morrerem sem saber o motivo do seu sofrimento. Então, somente os sobreviventes deveriam conhecer a mão de Deus, que manda executar a sentença de morte, como também as vítimas, que deviam conhecer a razão da condenação dada por Deus. Sonhos pavorosos, como mensagem a transmitir a condenação de morte que sofreriam os primogênitos. Essa é a nossa leitura do livro da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós.